Esta é a Anne, com 13 anos, e é uma das suas últimas fotografias. Não chegará a fazer 16, porque veio a morrer num campo de concentração em março de 1945. Mas o diário que nos deixou não deixa morrer a sua memória. Nasce a 12 de junho de 1929, na cidade alemã de Frankfurt. A mãe chama-se Edith e o pai Otto. Tem uma irmã com 13 anos, Margot. O pai é sócio de uma fábrica e a família vive com bastante conforto numa casa com jardim. Os amigos vinham muitas vezes brincar com as meninas, que eram os tesouros do PIN, como elas chamavam ao pai. Mas em 1933, Hitler chega ao poder e os pais de Anne começam a ficar muito preocupados. É que eles são judeus e para os nazis que agora governam a Alemanha, os judeus devem desaparecer, pois só os alemães arianos são seres superiores, mais fortes e mais inteligentes. Hitler atiça o ódio contra os judeus e a sua vida torna-se um inferno. De 9 para 10 de novembro de 1938, por toda a Alemanha, os nazis destroem sinagogas e lojas judias, incendiando e partindo as montras. Esta noite ficou conhecida como a Noite de Cristal, e nos dias seguintes, cerca de 30 mil judeus são presos e enviados para campos de concentração. Então, os pais de Anne, como muitos judeus, pensam em fugir da Alemanha. Enquanto o pai vai para Amsterdão, na Holanda, procurar casa e emprego, a mãe e as filhas vão para a casa da avó em Aix-la-Chapelle. No outono de 1933, a família junta-se em Amsterdão, onde irá viver. Anne começa então a ir à escola em 1934 com 5 anos. Aos 7, já sabe ler e escrever corretamente. É muito faladora e, por isso, é às vezes castigada com trabalhos suplementares, mas sai sempre bem, mostrando que é muito inteligente e bem-humorada. Isto vem ela a contar no seu diário. Anne tem uma vida feliz. Gosta de divertir-se, escrever e estudar história. É uma apaixonada pelas estrelas de cinema, pela mitologia grega, pelos gatos, pelos cães e pelos rapazes. Tem muitos amigos e gosta de ir a festas e à gelataria. Vai todos os dias de bicicleta para a escola. Aos fins de semana vão à praia, que é muito perto de casa. Mas em maio de 1940 o pesadelo recomeça. O exército alemão invade a Holanda e os judeus são perseguidos. Todos os judeus com mais de 6 anos são obrigados a trazer a estrela da vida amarela cozida na roupa, para todos verem quem eles são. Algumas lojas proíbem a sua entrada, bem como as escolas e os transportes públicos. Não podem andar de carro ou bicicleta, nem tirar fotografias. Chegou finalmente o dia de anos e a sua mais bela prenda. Nesse dia, Anne recebe livros, um puzzle, uma joia, bombons e outros presentes. Mas os pais oferecem-lhe também um diário e ela fica muito feliz, esquecendo os problemas que preocupavam os judeus. Anne tinha muitos amigos, mas achava que com eles só falava de coisas banais. Por isso decide fazer como se o diário fosse a sua melhor amiga e chama-lhe Kitty. 2 dias depois de o receber, começa a escrever e na primeira página pode ler-se: "Espero poder confiar tudo, como nunca o pude ainda fazer com ninguém, e espero que sejas para mim um grande apoio." Nessa data não sabia ainda como isso seria verdade. Além de escrever o que lhe acontece, Anne cola fotografias e outros documentos e faz o seu comentário. A 29 de junho de 1942, todos os jornais holandeses anunciam que o ocupante alemão decidiu transportar os judeus para os campos de trabalho na Alemanha. É o pânico entre os judeus. A 5 de julho começam as cartas a convocar os judeus para serem deportados. Margot também recebe uma. Como alguns não respondem, a polícia alemã começa as rusgas em todos os bairros, em todas as casas, prendendo todos os judeus e transportando-os em comboios e caminhões para os campos de concentração. Assim, a 6 de julho de 1942, bem cedo, todos partem para o refúgio onde irão permanecer escondidos durante 2 anos. Levam apenas alguns sacos e muitas camadas de roupa vestida para não darem nas vistas. Mas antes, já os pais de Anne tinham levado algumas coisas com a ajuda de uma amiga. O esconderijo ficava nas traseiras da fábrica e armazém onde trabalhava o pai de Anne, que, entretanto, já tinha posto a firma em nome de um amigo holandês. O anexo tinha um sótão e era do postigo que Anne conseguia observar os arredores. Todas as outras janelas foram tapadas com panos porque ninguém podia perceber que ali viviam pessoas. À noite nunca podiam acender luzes e, de dia, tinham que andar descalços e não podiam fazer barulho nenhum para que na fábrica não desconfiassem de nada. Só um empregado sabia que estavam ali refugiados. O anexo era ainda partilhado com outra família, o casal Van Dannen e o filho Peter, pouco mais velho do que Anne. Mais tarde, junta-se-lhes ainda um outro senhor, Albert Roussel.
Anne fala de todos no seu diário, mas dá-lhes pseudónimos. A ligação com os armazéns era disfarçada com uma estante que girava para poderem entrar a senhora amiga que os abastecia de comida quase todos os dias, bem como outros 3 amigos que os ajudavam. Anne começa por simpatizar pouco com Peter, mas à medida que o tempo passa e ela amadurece, acabam por ficar muito amigos, se não mesmo apaixonados. Foi Peter quem levou o gato Mushy para o esconderijo, que muito ajudará na caça aos ratos. Este era o quarto de Anne, que ela forrou com postais e fotografias de estrelas de cinema. É nesta mesa que ela escreve a maior parte do seu diário, contando a vida difícil daquelas pessoas ali fechadas e refletindo sobre os seus problemas e sentimentos. É no sótão que guardam os alimentos, conservas e feijão, mas é também no sótão que ela se encontra com Peter e que espreitam para a rua. Era dia 4 de agosto, 10h30. O pai de Anne preparava-se para dar uma aula de inglês aos jovens quando, de baixo, chegam vozes desconhecidas e ameaçadoras. 5 homens nazis, incluindo um polícia alemão, obrigam o funcionário a abrir o esconderijo e a acompanhá-los. Sabiam tudo. Não se sabe ainda como, mas provavelmente por denúncia do funcionário da fábrica. Os 8 ocupantes são conduzidos num caminhão para a polícia e no dia seguinte fechados numa cela em outro edifício. É a senhora Imeb, que ajudava nos fornecimentos, que apanha e guarda o diário de Anne, bem como álbuns de fotografias de família e alguns livros. Em 8 de agosto são transportados para o campo de Westerbork, que estava superlotado. Por isso, a 3 de setembro, junto com mais de 1000 outros judeus, partem na última leva para Auschwitz, o campo da morte. Os alemães sabiam que a guerra estava perdida, mas não desistem. Aqui em Auschwitz, mais de metade são logo mortos à chegada, entre eles os velhos, doentes e crianças com menos de 15 anos. Anne escapa por pouco, pois já tinha 15. Os homens são separados das mulheres, rapam-lhes o cabelo e tatuam-lhes um número no antebraço. Ao fim de 2 meses, Anne e Margot são separadas da mãe e levadas para outro campo. A mãe vive mais 2 meses e morre em janeiro de 1945, pouco tempo antes do campo ser libertado pelo exército russo. Bergen-Belsen era um campo de concentração de mulheres superlotado e onde proliferavam doenças infectocontagiosas. Anne e Margot também adoecem e acabam por morrer poucos meses depois, em março de 1945. Esta fotografia foi tirada quando a libertação do campo, em abril de 1945. De todos os clandestinos, só o pai de Anne sobrevive. É ele que tudo faz para recuperar e publicar o diário de Anne, realizando o seu sonho, que era ser escritora. A primeira publicação do diário sai em 1947, mas nos anos seguintes ele é traduzido em mais de 30 línguas, tornando-se célebre no mundo inteiro. Atualmente está publicado em 55 línguas e tem mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Anne tornou-se o símbolo dos judeus mortos no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, mas também um símbolo da esperança, da paz e da amizade, pois apesar de tudo, Anne nunca fala de ódio no seu diário. Come to me while I'm sleeping. So